Paz e graça, amados irmãos. Antes de mais nada, queria agradecer a Deus por estar na sua presença e na vossa presença. Senhor e Pai, obrigado por este momento na tua presença e na presença dos meus amados irmãos. Pai, agora peço que continues connosco e que nos ajudes a ser mais ti e a viver mais para ti. E a ser como tu queres que nós sejamos. Dá-nos um coração igual ao teu, um entendimento igual ao teu, uns olhos iguais aos teus, para que nós possamos ver como tu vês, perdoar como tu perdoas. É o que eu te peço e agradeço, Jesus, em teu nome, que vives e reinas para sempre. Amém e amém. Amados, queria vos pedir duas coisas. Primeiro, o que eu tiver a dizer que não esteja de acordo com a palavra ou com o assunto, em nome de Jesus, digam, pois também sou homem para errar. Depois também vos queria pedir que nas vossas orações, pusessem dois assuntos. Primeiro, por Jerusalém e Israel e a minha mãe, pois ela é desviada, uma ferida que o homem fez há muitos anos e ela desviou-se por isso. E queria-vos pedir que orassem por ela, para que ela não só retorne, mas também para que agora corra tudo bem com ela no hospital. Amados, eu queria mandar abraços para todos vocês, sem exceção. Bem, amados, perdão. Temos estado a falar de fatores que têm a ver e que fazem parte da igreja. Ou seja, já falámos da congregação, da tenda da congregação, da reunião, assembleia e agora a falar da igreja. Amados, e já vimos para o que eles servem, para o que era. Então agora vamos ver a igreja. E temos estado a falar da igreja. Também as suas funções. Então agora vamos ver, mais uma vez, como eu costumo fazer. Igreja. A comunidade nas Escrituras que reconhece o Senhor Jesus Cristo como Supremo Legislador. Conjunto de fiéis ligados pela mesma fé e sujeitos aos mesmos chefes espirituais. Amados, eu queria ler convosco hoje uma passagem que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 12 e versículo 5, que diz assim a Santa Palavra de Deus. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amados, podemos ver aqui uma coisa. Pedro tinha sido preso por ter desobedecido ao homem, mas ter obedecido a Deus, por estar a fazer testemunha do nome do Senhor Jesus. Agora, vamos aqui ver, e não só, e porque também já um profeta tinha dito que ia haver fome sobre todo o mundo romano. E aí então Pedro tinha sido preso por essa situação. Agora, vamos aqui ver uma coisa. Como já tínhamos visto, igreja, a comunidade que nas Escrituras reconhece Jesus Cristo como o Senhor Jesus Cristo como Supremo Legislador. Ou seja, Ele é tudo para nós. Já vimos isso. Agora, conjunto dos fiéis ligados pela mesma fé. Aos mesmos e sujeitos aos mesmos chefes espirituais. Primeiro ponto. Já vimos que Jesus é o nosso tudo. É o primeiro em tudo. Não só nas igrejas, mas em tudo. Primeiro. Segundo. Como é que diz? Conjunto de fiéis ligados pela mesma fé. Eis aqui agora. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja ligados... Como é que é? Conjunto de fiéis ligados pela mesma fé. E agora aqui, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus.
E conjunto dos fiéis ligados pela mesma fé, já vimos, e sujeitos aos mesmos chefes espirituais. Agora, ligados pela mesma fé. Pedro era aquele que Jesus tinha dito anteriormente que era ele o principal, entre aspas, principal maneira de falar. Atenção, era um símbolo, porque foi ele que viu que Deus lhe tinha tocado e dito: olha, este é o meu filho, aquele que está escrito, que foi predito pelos profetas que ele viria, morreria e salvaria o vosso povo, ou vocês. E era a luz do mundo. E Pedro recebeu isso. Agora, vamos ver aqui uma coisa. Pedro foi preso. As pessoas podiam não, entre aspas, nem ligar. Podiam pensar, bem, já recebemos a palavra, vamos continuar nós. Não. Eles pensaram duas vezes. E viram, não. Pedro trouxe, e os apóstolos, mas também por ajuda de Pedro, e Pedro também, trouxe a palavra da salvação. Eles foram testemunhas e são testemunhas do que Jesus veio fazer à terra. Eles estiveram com Jesus. Eles sabem o que Jesus veio fazer. Por isso, e temos também ligados pela mesma fé. A mesma fé deles é a fé compartilhada connosco. Por isso, vamos então orar a Deus e interceder para que eles venham em conjunto. E então oraram. Pediram a Deus. E tumba. E o que é que aconteceu? Pedro foi liberto por um anjo. Como podemos ver, amados, a oração em conjunto, a oração, como aqui diz, mas a igreja, não foi só um ou outro, mas a igreja, conjunto, sim, a comunidade nas Escrituras que reconhece Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, como o supremo legislador. Conjunto de fiéis ligados pela mesma fé. Eu, se tenho a mesma fé que tu, somos igreja. Independentemente de tu estares aqui ou ali, ou independentemente de tu estares não sei onde, somos ambos igreja. Tu pecas, eu também peco, irmão ou irmã. Tu erras, eu também erro. Não temos é que nos julgar uns aos outros. Não temos que nos condenar uns aos outros. Jesus disse, não julguem e Deus não julgará vocês. Não condenem e Deus não condenará vocês. Erramos, pecamos um com o outro. Olha, errei e pequei contigo. Perdoa-me. Aí tiveste esta atitude. Muito bem. Então, Deus viu isso. Foi. Então, muito bem. Aí, então, nessa mesma maneira, se fizeres isso, e se a igreja vir e for fazendo a mesma coisa, essa mesma igreja, no dia do juízo final, já será uma coisa diferente. Em vez de ser condenada como se calhar fazia, e fazer o mesmo exemplo que tu fazes, então aí podem até ficar amedrontados, mas aí Jesus dirá, não, então vocês não perdoaram, antes condenavam, mas não começaram a perdoar uns aos outros? Então, o que é que eu disse? Quando não condenem, nem julguem, aí Deus nem julgará, nem condenará vocês. Então, eu não vos julgo, nem vos condeno. Assim como vocês perdoaram, eu vos perdoarei. A igreja é isto que faz. Segue os exemplos de Jesus. Mas é difícil porquê? Somos homens. Difícil. É difícil, sabes porquê? Porque se dissermos que somos homens, como eu já disse, e tenho a dizer e torno a dizer, somos homens, mas se dissermos isso, há quem tenha ouvidos e anda, como ele diz em Jó, e anda a rodear e a passear na terra. Como ele disse ao próprio Deus. Por isso, amado, és humano. Ele sabe. Ele veio à terra como humano e sentiu o que tu sentias. Ele também sentiu as tentações. Mas ele disse uma coisa. Não. E não com autoridade. Se nós dizemos que somos filhos de Deus e temos autoridade em nome do Senhor Jesus, usamos. Vamos a usar. Como igreja, veio a tentação? Não. Em nome de Jesus eu digo não. Então,
somos igreja, somos o templo do Espírito Santo. Não pode ser profanado. Às vezes pode ser uma tentação mais complicada, mas não podemos fracassar. Tentemos viver. E muitas vezes, amados, agora uma parte, mas muitas vezes a gente fracassar também é por culpa nossa. Porque não perdoamos, ou não temos compaixão. Comecemos a fazer isso. Que Deus te abençoe, hoje e sempre. E até o próximo vídeo.